Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, dando continuidade aqui ao capítulo 11 do livro terceiro. Vamos para a pergunta 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais, seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Allan Kardec faz um complemento aqui pra gente, tá? Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejará para os seus semelhantes senão o bem. Em todos os tempos, e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Pergunta 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Pergunta 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito, que com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. E aí tem uma pergunta complementar. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez um de limo mais puro do que o de que serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu parecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Pergunta 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, o que é trazido para nós aqui, né? A primeira coisa, né, é que na dúvida se a gente está sendo justo, se a gente está praticando ali na íntegra a lei da justiça, conforme Jesus nos ensinou, né? É só pensar, se eu tivesse nessa situação, o que eu gostaria que fizessem para mim? Se você fizer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você, já é um bom caminho, tá? Já estamos bem próximos aí de praticar a justiça que Jesus nos ensinou, tá? Porque imagine se eu vou fazer algo para o outro que eu não gostaria que fizesse para mim. Se todas as vezes eu fizesse para o próximo sempre aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, a minha chance de errar é muito pequena, tá? Porque eu não vou desejar coisa ruim para mim, eu não vou desejar que alguém me maltrate, eu não vou desejar que alguém faça algo que eu não goste. Então, se eu sempre partir dessa premissa, que eu vou fazer para os outros aquilo que eu faria para mim mesmo naquela situação, a minha chance de acerto é muito maior, tá? Eu diria que quase de 100%, tá? É, e é, essa
prática de fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, nada mais é que a prática da lei do amor e da caridade, tá? Até hoje só teve encarnado que conseguiu praticar a justiça com toda a pureza, que foi Jesus. Por quê? Porque ele sempre praticou a lei do amor e da caridade na íntegra, tá? Não teve nenhuma distorção. Ele não se preocupou com as leis humanas, com as leis terrenas, para praticar a caridade. Ele praticou para todos, tá? Ele não escolheu para quem ele ia praticar, ele praticou para todos que estavam ao seu redor. Por isso que ele disse amar ao próximo como a si mesmo. Porque ele amou ao próximo, independente de quem era o próximo, até aqueles que o atacaram. Então, se nós fizermos para todos os próximos aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, né, que é essa máxima, amar ao próximo como a si mesmo, com certeza a gente não vai errar nesse aspecto aqui. A gente vai conseguir praticar a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. E isso independe, né, que entre as perguntas de hoje aqui, teve uma, se não ia criar uma anarquia, né, porque se todos fossem fazer para o outro o que quer para você, mas e a subordinação, a questão hierárquica, muitas vezes, que o homem criou, né, e que é importante para a evolução, porque a gente precisa ter experiências, muitas vezes, tendo ali alguém que é subordinado ao outro, muitas vezes a gente lidera ali pessoas, a gente tem uma responsabilidade em relação a outras pessoas, né? Então, cada um tem a sua lição a ser aprendida aqui na encarnação, né? Mas, em qualquer posição que nós estivermos naquele momento, se a gente for empático e pensar se o outro faria isso, seria bom para o outro isso, que é a ação que eu vou ter, o pensamento mesmo que eu vou ter, já vamos estar muito próximos do que Jesus nos ensinou. E aí vamos estar praticando a lei da justiça na íntegra, tá bom? Então por hoje é isso e que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.